As histórias da Bíblia retratam diversos episódios envolvendo personagens míticos que matam seus inimigos com funda, queixada de jumento, orações fervorosas ao Deus dono da vida de todos, e este Deus tem um zelo todo especial para com os marcos antigos que ele mesmo determinou. O livre-arbítrio, a escolha pessoal que cada um faz e que Deus mesmo quase nunca interfere, é um bom exemplo disto. Mas esse quase bem grande faz toda a diferença. Para o profeta Jonas, que teria vivido na Israel do pré-exílio, o livre-arbítrio não foi respeitado pelo Deus Javé. Isso porque um grande peixe o teria engolido, ficando com ele por 3 dias e 3 noites e conduzindo o mesmo ao destino ao qual ele estava fugindo, vomitando o profeta Jonas na praia. Mas seria possível esta história fabulosa? Seria mesmo possível? Vou contar para você algumas coisas a respeito deste assunto logo depois da nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, eu sou o Denilson Douglas e quero cumprimentar você com um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Saiba que você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Se você caiu de paraquedas aqui neste canal e não sabe do que se trata, este é um canal que trata de diversos assuntos: ateísmo, religião, críticas a sistemas perversos que existem no Brasil e no mundo, e também um pouco de filosofia, política, muitos assuntos para deixar você muito bem informado. É o que eu digo sempre. Você aqui é muito bem-vindo, tá certo? Eu quero também agradecer aos inscritos que têm feito ali a sua marcação, inscrito e acionado o sininho das notificações. Faça isso se você ainda não fez. Se inscreva no canal Vigilante da Razão e acione o sininho das notificações, porque quando você faz isso, o YouTube avisa quando eu lanço algum vídeo aqui no canal, tá certo? Tá bom assim? Então vamos ao vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje traz um assunto muito importante, traz um assunto de grande reflexão para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito deste vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu quero tratar sobre o seguinte assunto: Jonas não foi engolido. Conheça quem foi. Meus amigos e minhas amigas, de antemão eu quero apresentar a você o profeta Jonas. Para quem não conhece, eu quero começar apresentando este profeta que muitos não conhecem. Se você já conhece, lembre-se um pouco sobre ele. E se você não conhece o profeta Jonas, vamos ao relato que se encontra no livro que traz o seu próprio nome, o livro do profeta Jonas. Jonas foi um profeta hebreu que viveu por volta do 8º século antes da Era Comum, durante o reinado do rei Jeroboão II. Ele era filho de Amitai, da tribo de Zebulon. E Jonas é o personagem principal do livro que leva o seu nome. Ele é o 5º dos 12 profetas menores na Bíblia. Jonas, ele ficou muito famoso quando recebeu a missão do próprio Javé para ir até a cidade de Nínive, que era uma cidade altamente idólatra, uma cidade que estava ofendendo o senso de santidade de Deus. Porque quando alguma cidade ou país fere o senso de santidade de Deus, ele supostamente se condói tanto, ele se ofende tanto, que ele quer tomar uma atitude. Para alguns casos, segundo a Bíblia, existem casos que são irremediáveis. Então, o Deus de Israel manda simplesmente aniquilar aquele povo rebelde. E em outros casos,
A escolha feita pelo Deus de Israel é simplesmente chegar um profeta naquela cidade, como Jonas chegou em Nínive, e o profeta prega a palavra e diz assim, ó, arrependei-vos, convertei-vos ao único Deus, deixem de lado os seus deuses pagãos, os seus deuses mentirosos. Acontece que a cidade de Nínive era uma cidade altamente idólatra e eles adoravam alguns deuses diferentes do Deus de Israel. A exemplo do deus Dagon, que depois a gente vai perceber uma grande relação do deus Dagon com o profeta Jonas. O que acontece é que Deus ordenou a Jonas e por algum motivo, talvez por insatisfação, porque a palavra do Deus de Israel estaria sendo pregada a outros povos que seriam indignos, povos que não seriam merecedores da salvação, a compaixão do único Deus, do Deus de Israel. Jonas não gostou da ideia e disse assim, Senhor, eu não quero ir, eu não vou, não é digno, aquele povo não é digno. E pegou um navio e dirigiu-se em direção a outra cidade, uma cidade chamada Tarsis. O que acontece? Durante esta viagem, você conhece a história, não é? Sobreveio sobre o mar uma grande tempestade e Jonas se sentiu culpado e disse que ele era o culpado porque estava fugindo do Deus de Israel. Então, ele sugeriu que os tripulantes da embarcação lançassem no mar e assim eles fizeram, lançaram Jonas no mar e veio um grande peixe, teria abocanhado Jonas, certo? E levado Jonas por 3 dias e 3 noites para um passeio que Jonas não desejaria de maneira alguma. Acontece o seguinte, 3 dias e 3 noites é tempo para dedéu. Imaginem só, a pessoa passar tanto tempo assim no ventre de um peixe. Imagine só, considere essa história ser uma história real e verdadeira. Quantos perigos que o profeta Jonas não passou dentro do ventre de um peixe. Primeiro que esse peixe, mesmo que não tivesse dentes afiados, como um tubarão-tigre, ele tinha uma grande compressão na boca para sugar e para enviar para o seu trato digestório o alimento. E lembre-se que Jonas seria um possível alimento para aquele peixe, mas o peixe estava sendo enviado por Deus. É claro que o peixe, assim como os leões na cova de Daniel, tiveram fastio, tiveram que jejumar para obedecer à ordem de Deus, aquele peixe também disse assim, não vou comer esse camarada não. Deixa ele passar uns 3 dias, coisa para que ele aprenda a lição de que não deve desobedecer ao Deus de Israel. Imagine só, o peixe emanando dentre as suas entranhas, isso sem contar, viu gente, sem contar que estudos comprovam que a passagem da epiglote, a passagem aqui da área, logo após a boca do peixe, em direção ao esôfago para chegar no estômago, é uma área muito estreita. Embora o peixe seja muito grande, é uma área muito estreita. Mas Jonas conseguiu passar milagrosamente e diz a Bíblia que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Mas chegando lá no ventre desse peixe, de forma miraculosa, ele penetrou pela epiglote estreita do peixe. Chegando lá no estômago, um monte de suco gástrico, talvez cheio de ácido clorídrico, que poderia inclusive derreter a pele de Jonas, os seus cabelos, os seus ossos, inclusive, seriam derretidos, desmanchados pelos movimentos do estômago, visando digerir Jonas. Mas Deus agiu milagrosamente para que Jonas fosse guardado pelas mãos do próprio Deus dentro do ventre da baleia. E aí Jonas proferiu aquela oração, do abismo, falando com Deus e tudo mais. Resumindo a história, você sabe muito bem o desfecho. Jonas foi vomitado pelo peixe grande na praia de Nínive e teve que pregar a palavra de Deus àquele povo rebelde que se converteu. Que história linda! Eu tenho certeza que o Cid Moreira contando essa história arranca lágrimas de qualquer pessoa. Eu tenho certeza
que um pregador de maior renome, um Marcos Feliciano, um Josué Gonçalves, um Napoleão Falcão, um pregador desses aí, top de elite, que cobram 30 mil, 40 mil reais para pregar numa cruzada, 50 mil reais, imagine só como esses pregadores iriam arrancar lágrimas e fazer com que as pessoas, que a sua audiência, sentisse a presença de Deus através dessa passagem maravilhosa. Deus agora se compadecendo de gente que nem era do povo de Israel e mandando um profeta enfrentar a oposição daquele povo, enfrentar a idolatria daquele povo em prol de eles terem a oportunidade de aceitarem o único e verdadeiro Deus, pondo de lado o Deus Dagon e outras entidades, Mamon, quem sabe, Astarote, enfim, todos os outros deuses aí que eles porventura adorariam. Mas tem uma coisa que acaba simplesmente jogando balde de água fria em toda essa história. Jonas vomitado por um peixe, muito suspeito, porque a divindade preferida, uma das mais preferidas divindades do povo de Nínive, o deus Dagon, que se apresenta vestido como um peixe, metade homem. Muito suspeito, não é verdade? Suspeito demais. Assim fica fácil. Algumas vezes, muitas vezes, na verdade, a Bíblia apresenta histórias que se assemelham muito com histórias de outros povos. Muitas vezes, os ditames bíblicos se assemelham muito a outras narrativas de outros povos, de outras religiões, de outras culturas. Mas nesse caso, ver essa história por esse outro ângulo foi simplesmente uma análise minuciosa. Claro, depois que eu saí deste sistema religioso miserável, que eu percebi que realmente é muita coincidência. Independente de qualquer coisa, essa história não deve ser interpretada ao pé da letra, entendida como literal, por todos os motivos que eu já mencionei neste vídeo. E você pode encontrar muito mais material em outros canais sérios, céticos, independentes, de pessoas que estudam a Bíblia. O Antônio Miranda fez um vídeo maravilhoso a respeito desse assunto. Você pode consultar, você pode verificar. Basta você olhar sem as escamas da religiosidade, vai perceber que essa história está longe de ser uma história autêntica, confiável, realmente que você deva acreditar. Até por outros elementos que constam também neste livro de Jonas. A hortaliça que brotou para fazer sombra ao profeta, depois secou, o verme comeu. Tudo isso para que houvesse uma narrativa voltada para a soberania de Deus e a piedade de Deus para com a humanidade. Deixa eu contar uma história verídica. Essa história verídica é a segunda parte do vídeo de hoje. Vamos falar sobre a questão do Jonas dos Estados Unidos. Houve um Jonas nos Estados Unidos que também teria sido engolido por um grande peixe. Antes, porém, eu quero enfatizar aqui, para encerrar essa questão de Jonas, é que há um grande interesse do povo de Israel em imprimir a sua autonomia e a sua autoridade e a sua autossuficiência quando se apresenta como única nação escolhida por Deus. E que outros povos de outras nações teriam outros deuses, mas esses deuses não seriam legítimos deuses. Então, por muito tempo, o povo de Israel se esforçou e muito para tentar imprimir no meio das nações poderosas a imagem de um Deus único chamado Javé ou Iavé. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O que acontece é que houve sucesso, sim. Muitas nações acabaram incorporando questões do judaísmo em suas próprias crenças. Mas não se engane, o povo de Israel acabou, sim, absorvendo muitas influências de outros povos, de outras religiões. Não se engane com relação a isso. É a pura e autêntica verdade. E quando veio o cristianismo, aí que a coisa virou desmantelo mesmo. Porque surgiu a questão do inferno, veio a questão do céu, aquele desejo do povo transcender
e chegar à presença de Deus e voltar ao jardim perdido, voltar ao paraíso que um dia eles, por corrupção, perderam, por desobediência, perderam o acesso. Então, meus amigos e minhas amigas, há muitos interesses escusos nesses textos que muita gente carrega por aí debaixo do braço e prega todo domingo como se fosse a verdade absoluta. Mas sim, uma verdade absoluta para a obtenção dos interesses dos líderes, dos donos da coisa toda, para não dizer outra coisa. Tá certo? Esse canal é um canal de família. Então vamos junto. Sobre o Jonas dos Estados Unidos. Michael Packard, pescador dos Estados Unidos da América. Ele teria sido engolido por uma baleia jubarte. Palavras dele. O ano era 2021, o dia era dia 11, uma sexta-feira do mês de junho. Packard conta que estava mergulhando quando, por coincidência, o gigante do mar abriu a boca e sugou o pescador para dentro da sua própria boca. Este pescador ficou ali por um tempo específico que eu vou dizer já. E pensando estar sendo mastigado ou pensando em encontrar dentes ali naquela escuridão toda da boca do grande peixe, percebeu que não tinha dente algum. Mas o bicho estava querendo engolir a ele mesmo. E então, de súbito, tão rápido quanto engoliu o pescador, o peixe colocou ele para fora. E quanto tempo ele passou no peixe? De 30 a 40 segundos. Historinha fraca, né? Comparada à história da Bíblia, muito fraca. Mas enfim, o pescador passou por um procedimento de avaliação médica hospitalar e teve apenas uma torção no joelho, uma lesão no joelho. Fora isso, ficou bem e com essa história fabulosa para contar. Pense numa história de pescador. Ele garante que é verdade. Ele garante que não está mentindo e garante que, mesmo com o apelo de sua esposa, ele vai continuar na sua atividade de pescador. Que coisa, não? Então, minha gente, histórias à parte, humores à parte, eu quero só dizer uma coisa para você. É fundamental que cada um de nós pense direitinho naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está acreditando. Tem muitas histórias fantasiosas sendo propagadas há milênios aí, como se fossem verdades absolutas. Por favor, não coloque essas ideias na cabeça achando que um dia os problemas vão devorar a sua vida, as doenças vão devorar a sua vida e você vai, mesmo que fique 3 dias e 3 noites envolto em densas trevas, você vai ser vomitado por ordem divina, porque há uma grande obra para você fazer na terra. Pare com essa história, porque isso só vai trazer para você loucura, prisão mental e apequenamento intelectual. Você precisa crescer, você precisa entender que a sua vida é aqui e agora. Você pensa que Deus vai te socorrer, que de alguma forma milagrosa os problemas vão te abandonar, você vai se ver numa situação de alto retiro espiritual e físico, financeiro, na família, por causa da ação de um Deus Todo-Poderoso. Eu digo uma coisa a você, com toda sinceridade e com todo respeito. Se isso tivesse de acontecer, já teria acontecido na tua vida. Se isso tivesse de acontecer, você já estaria de posse dessa grande vitória. Mas o que acontece é dia após dia, noite após noite, cada vez mais sofrimento, aperto de um lado, aperto do outro. Eu vejo pessoas malucas dentro de religiões aí, pensando que Deus tem raiva deles. Porque eles saem de um problema e entram em outro. Porque eles saem de um dilema e entram em outro. Porque eles saem de um ventre de baleia e entram na fornalha ardente. Porque saem da fornalha ardente e entram na cova dos leões. E cadê Deus? Deus não tem raiva de você. Porque Deus algum existe para ter raiva ou amor por você. Se você não se amar, se você não se cuidar, é você quem vai sair perdendo nessa vida miserável que a gente vive aqui. Tá certo?
Os livros sagrados de todas as religiões servem apenas como um aparato, como um placebo para tentar anestesiar a sua dor. Aí alguém pode dizer, como muita gente diz, e o ateísmo oferece o quê? Nada. Se engana quem pensa isso. O ateísmo, o agnosticismo, o humanismo oferece soluções plausíveis, palpáveis, realizáveis, reais e verdadeiras. A ciência, a psicanálise, a psiquiatria, sabe? Você enfrentando consigo mesmo os seus próprios problemas, sem terceirizar a culpa para diabos, demônios, caboclos e guias, sem terceirizar o benefício que você recebe, sem terceirizar o mérito para deuses, anjos, sabe? Incrível isso. As pessoas acreditam em tantas bobagens. Eu acreditei em tantas bobagens por tanto tempo da minha vida. Que coisa louca. Estava vendo o canal do Ronaldo, analisando as escrituras, e ele fez uma postagem que eu gostaria de ter feito. Interessante que agora o YouTube está controlando até mais repostagens de canais parceiros, né? Não posso nem repostar. Não posso nem fazer um remix. Mas enfim, ele dizia o seguinte: as pessoas acreditam tanto em possessões demoníacas, os demônios como anjos caídos expulsos do céu, pairando aqui na terra, perambulando por aqui, procurando a quem tragar, como leões que estão ao nosso derredor, né? Então esses demônios incorporam nas pessoas. Mas os anjos de Deus, que muita gente acredita, se os demônios estão ao nosso derredor, os anjos de Deus estariam ao nosso redor, para nos guiar, para nos guardar. Por que esses anjos não se apoderam de nós de forma maravilhosa, como os demônios se apoderam de quem dá permissão? Ah, mas há quem diga que os demônios não se apoderam de ninguém, eles apenas influenciam. Mas o que dizer das possessões demoníacas, inclusive possessões que a Bíblia relata e remonta como sendo verdadeiras? Ora, por favor, veja aí em quem você acredita. Será que você está acreditando numa grande fantasia? Tanto do bem como do mal? Essa dualidade que sempre vai existir, parece que quando o mal morre, a história acaba, não é verdade? A história acaba, perde a graça. Por isso que o mal não morre. É por isso que Deus permanece protelando seus planos, dizendo: um dia venho, eis que cedo venho. Jesus Cristo dizendo: eis que cedo venho, e nunca vem. Pense direitinho. Viva a sua vida. Esteja bem. Fique feliz. Fique com a razão. Um forte abraço para você. Esse foi o vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau, pessoal.